Olá, pessoal, uma ótima noite a todos. Aqui quem fala é Adilson F. Nunes com mais um vídeo para vocês. Hoje são 15 de junho do ano de 2022, agora são 23 horas 10 minutos aqui em nossa cidade maravilhosa de Patrocínio, Minas Gerais. Temperatura aqui por volta dos 24 graus, tá um clima muito bom. E eu já estava ali já pensando em dormir, mas resolvi vir gravar aqui um vídeo para vocês. Então, pessoal, para aqueles aí que estão acompanhando aí o nosso trabalho, não deixe aí de dar o seu like, de fazer comentário aí nos vídeos, especialmente nesse vídeo, tá? Nós estamos aí com uma série, né, de vídeos aí com o tema liderança e propósito. E à medida que a gente for sentindo aí a inspiração, né, para fazer vídeos aí, a gente vai estar gravando aí para vocês, tá? Então espero que seja um assunto relevante aí para todos, tá? E se você gostar aí, dê o seu like. Se você não gostar, dê o seu dislike. Compartilhe aí o nosso vídeo com os amigos, com os familiares, aí nas suas redes sociais, se fizer sentido para você. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho acerca das promessas, tá? Então, para aquele que está aí fortalecendo, né, nos seus propósitos, no quesito liderança, é muito importante compreender o que é e como agir com as promessas de Deus. Como funciona isso. Então, claro que a gente vai estar falando aqui de forma superficial, né, porque esse é um tema muito profundo, mas é para que o assunto em si já abra aí, né, um, um, um despertar, né, já gere aí um despertar na mente de quem estiver ouvindo e, evidentemente, que você busque se aprofundar no tema, tá? Então, é impossível falar de promessa de Deus sem falar de Abraão, né? Abraão, ele é conhecido como pai da fé e aquele que recebeu uma das promessas mais grandiosas das Escrituras, né? Citada nas Escrituras, né? A partir do momento em que Deus o convida, né, o convoca, eu poderia assim dizer, para que ele saísse do meio de sua terra, né, meio de sua parentela e fosse para um lugar que Deus ia mostrar a ele, Deus fez-lhe uma das mais belas promessas de todos os tempos, que dele viria uma grande nação, né? Então, nós sabemos hoje que o nome dessa grande nação é Israel, né? E o povo são o povo, os israelitas, os judeus, né? Todos são ali descendentes de Abraão. Então, Abraão, ele quando saiu ali do meio da terra ali, ele já estava, se não me engano, com 90 anos. Já não era mais um mocinho, né? Se ele estava com 90, a diferença da esposa, a esposa Sarai, né? Depois o nome foi mudado para Sara, dele Abrão, depois foi mudado para Abraão, tudo com significados diferenciados, né?
Se ele estava com 90 anos, Sara já estava com 80 anos. Então eles passaram a ir, né, seguindo ali a inspiração de Deus, vagueando, né, pelo deserto e enfrentando inúmeras dificuldades, tá? Muitas dificuldades mesmo. E em dado momento, né, a Abraão, evidentemente, ele começava a murmurar, né? O coração dele, eu não vou dizer exatamente um murmúrio, mas evidentemente que o coração dele já começava a falar, mas eu vou ser pai de muita, né, de uma grande nação, mas eu não tenho nem filho, né? Como eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho filho? Então essa era a promessa de Deus, né? Que ele seria o pai de uma grande nação. E certamente aquilo o inquietava, né? Então, em um certo dia, ele estava ali nas suas tendas, né? Como eram peregrinos pelo deserto, ele estava ali em uma tenda e, de repente, ele avistou ao longe 3 pessoas. Guarde esse número, tá? Guarde esse código. 3. E mais do que depressa, ele chamou a esposa, pediu a ela para que preparasse ali, né? É, é, uns pães, alguma coisa para receber aqueles homens. E, e quando aqueles homens chegaram ali, Abraão os adorou. Intrigante, né? Como que ele reconheceu que aqueles homens eram especiais? Então, eu vou apenas comentar aqui de forma superficial, tá? Vou citar um nome aqui que talvez você vai ficar, assim, vai ser um nome incomum aí, né, para os meus inscritos no canal, mas talvez para muitos outros que vão ter aí acesso ao vídeo aí, seja um nome comum, tá? Ele percebeu que dentre aqueles homens estava Deus. Como isso é possível, né? Então, a explicação que a gente tem, né, é que ali tratava-se de um corpo teofânico, tá? Um corpo provisório. Deus criou para si um corpo provisório, habitou esse corpo, né? Evidentemente diminuindo a sua glória ou a condicionando, né, dentro de um corpo temporário, um avatar, por assim dizer. E ali ele veio ter direto com Abraão, dado a importância desse grande homem, né? E Abraão reconheceu de longe, tá? Então, para vocês verem que esse homem, ele não era qualquer homem, tá? Então, e ali ele conversando, né, com esses homens, e, e aquele homem veio consolidar a promessa que tinha feito a ele. Falou: olha, daqui um certo tempo, tua esposa vai dar à luz um filho, né? E nisso, Sara estava dentro da tenda. Eles conversando lá de fora e Sara dentro da tenda prestando atenção em tudo, né? Ouvindo baixinho assim pela, né? Sabe onde dava para ela chegar. E aquele homem falava que Abraão teria um filho. E Sara riu lá dentro, falou: como é que eu vou ter filho, né? A Bíblia diz que Sara já tinha cessado o costume das mulheres, né? Ou seja, ela já não tinha mais ciclo, né? E evidentemente ela mais Abraão já não estava naquele pique todo mais do jovem casal, né? E
E ela riu. Então, quando ela riu com certo desdém, sabe? E aquele homem lá de fora, ele percebeu. Por que que Sara riu? E Sara teve que sair de trás da cortina. Falou, não, eu não ri não. Ele falou, você riu? Você riu sim, né? E aquele homem falou uma palavra muito dura ali. Falou, olha, você só não vai morrer agora por ter duvidado, porque você está debaixo da autoridade do seu marido. Tá, gente? Então, isso é muito importante a gente perceber que o homem, né, o homem pai de família, ele é o representante legal de Deus dentro do núcleo familiar, tá? Então, hoje nós temos pais de família totalmente fragilizados, tá? Totalmente incapacitados, porque se afastaram dos códigos, né, presentes e provenientes do manual do ser humano, que é as escrituras, tá, gente? Toda máquina tem o seu manual, né? E a nossa máquina biológica, chamada corpo humano, ela tem o seu manual, que é as escrituras. Então, todo homem que se afasta das escrituras, ele tem uma tendência natural a se tornar extremista em alguma coisa. Ou ele vai ser um tirano, né? Ou ele vai ser um pamonha. Diferença muito grande aí, né? De um para o outro. Tá? Sem autoridade, sem, sem direcionamento, né? Então, esse homem, né? Ele reafirmou ali essa promessa para Abraão e após ali uma conversa, ele decidiu que ia à cidade de Sodoma para destruir essa cidade. Porque lá estava acontecendo algumas coisas, né, que não agradava mais a Deus. Deus não tolerava mais aquilo, tá? Então, a, a Abraão interveio, né? Ousou a intervir, mesmo ele sabendo que era Deus e que Deus tinha decidido, ele ousou a intervir e ele fez uma série de, de indagações, né, ali, né, com Deus, né? Começou a falar, oh, mas se lá tiver tantos homens bons assim, o Senhor pouparia a cidade? Vamos imaginar, né, saber, a Bíblia diz lá os números corretos, mas eu não vou abrir aqui, vamos dizer que ele começou com 100. Né? Se lá tiver 100 homens justos, o Senhor poupará a cidade? Qual o interesse de Abraão em poupar aquela cidade? Que lá morava um sobrinho dele, né? Sobrinho chamado Ló, com a esposa e duas filhas. E Abraão, evidentemente, não queria que destruísse a cidade, porque ia prejudicar muito o sobrinho dele, né? E, e Abraão, ele foi reduzindo. Ele foi reduzindo. Mas se tiver 80? Mas se tiver 70? Mas se tiver 50? Mas se tiver 40? Né? E o Senhor, toda vez que ele falava, você falava, olha, se tiver, né, tantos homens bons, pouparei a cidade. Mas Abraão, ele já sabia que lá o único bom que estava lá era Ló. E E quando ele chegou nesse número, né, Deus já sabia. Deus falou, olha, você está querendo é salvar a vida do seu sobrinho, né? Pode deixar, porque eu vou cuidar dele. Então, até neste quesito, Deus fez promessas a Abraão. Essa foi uma promessa imediata, né? Mas as outras foram demoradas, tá? Tanto é, né, que Abraão, ele evidentemente não viu, ele, né, não tinha como ele ver ele se tornar uma grande nação, mas ele era motivado por aquilo, algo que ele
na prática não viveria. É como se Deus falasse para nós hoje, falar, olha, a geração sua daqui 5, 10, 15 gerações vão ser todos prósperos. E você fala, nossa, mas que beleza, estou muito animado, muito motivado, mas você mesmo não vai ter benefício disso a curto prazo. Então vocês veem que o cristão ele está embasado em algo muito maior do que a própria vida, tá? Os fundamentos do cristão, um dos fundamentos é a crença na imortalidade, né? E isso, às vezes, isso nos dá aí um conforto muito grande, né? Às vezes, não sempre nos dá um conforto muito grande. E, e Abraão então, né, claro que aliviado após o momento que Deus disse a ele que ia cuidar de Ló, né? Então ele ficou mais, digamos, sossegado ali. Deus partiu para lá, cumpriu o intento dele, né? Como era de se esperar. A cidade foi destruída e apenas Ló, né, e a sua família foi salvo, exceto pela esposa, né, que Deus deu uma dica para Ló: sai da cidade e não olha para trás. Aí o Ló falou: ah, mas será que não dá para me juntar aos cabritos que tá ali, minhas coisas? Não, sai da cidade e não olha para trás, tá? Por quê? Porque não tem nada nesse mundo que realmente é nosso. Somos administradores. Então, Deus não estava preocupado com isso. Falou, as suas coisas aqui vai virar tudo fumaça, mas eu te dou outras logo em breve. Fica tranquilo, né? E a mulher de Ló, quando ele afastava, ao ver a cidade sendo bombardeada, né? Porque a gente já viu muitas animações aí, de caindo sobre ela ali, né, bolas de fogo, que é uma coisa muito doida, né? E ela olha para trás e é transformada numa estátua de Saul. Qual o simbolismo disso? Esse é um simbolismo muito grande aí, que a gente não vai tratar hoje, tá? Então, voltando a Abraão, Deus confirmou ali a promessa a ele, né? Mas o tempo foi passando, não se cumpriu de imediato. Tá? Então vocês percebem hoje, e isso, gente, não é para alimentar a procrastinação de ninguém, tá? Porque a procrastinação já é um mal que a gente carrega e né, todo mundo tem em algum nível um certo ponto de procrastinar as coisas. O que é procrastinar? É você não fazer as coisas quando tem que ser feito. Você deixa para depois. É o mal do brasileiro, né? O brasileiro acho que é um dos povos mais procrastinador da face da terra. Tudo deixa para a última hora. Mas Deus também, não vou dizer que Deus procrastinou, né? O caso de Abraão, mas demorou-se muito tempo. E o tempo foi passando e é natural do ser humano ser impaciente. E Sara ficou muito impaciente com isso. Ah, mas, né, você, mãe de nações aí, né? Abraão vai ser pai, mas e o filho que nunca vem? E Sara deu uma sugestão para Abraão, uma coisa que era comum naquela época. Era, né, o, o líder da casa, ele poderia, né, ter acesso íntimo ali às digamos, as serviçais da esposa, tá? E, e Sara, né, apesar de ser uma mulher muito bonita, né, a Bíblia diz, né, que ela era muito formosa, ela sugeriu a Abraão, ela tinha uma serva egípcia, né, chamada Agar. Essa serva foi
o faraó, né, que deu a ela, né, em uma passada deles pelo Egito e que ela quase foi parar na cama de Faraó, porque Abraão disse a todos que ela era irmã dele, o que não era uma mentira, mas também era, né, é, era uma certa verdade, porque ela era meio irmã dele. E, e quando eles foram, digamos, expulsos do Egito, né, para compensar ali pelos males, né, que poderia ter vindo ali ao Egito, né, pela esse ato do faraó, ele deu a Sara algumas coisas, deu muitos bens e deu a ela uma serva, né, egípcia. Então, Sara ela sugeriu a Abraão que se deitasse com essa serva. E falou: olha, se ela ter um filho, o filho da serva era considerado o filho da patroa, tá? Então, Sara entendeu dessa forma. E eu vou, né, como homem aqui, eu vou dizer que eu acho que Abraão nem criou muito caso. Não, você deve ter razão, né? Não ia desperdiçar uma oportunidade dessa. E ele se deitou ali, né, com a serva de Sara e deu certo mesmo. Realmente ela engravidou, teve um filho chamado, né, que Abraão deu-lhe o nome de Ismael, tá? E esse filho era tudo para Abraão. Ele era um moleque esperto, né, inteligente, aprendia as coisas muito rápido, e Abraão estava apaixonado com, com a criança. Só que a promessa de Deus não era essa. Deus tinha dito: Sara conceberá, né, e dará à luz a um filho. Então, gente, tudo nisso aí tem simbolismos muito grandes, tá? Que a gente vai tratando ao longo de nossas lives, né? Ao longo de nossos vídeos. Vamos falando acerca desses simbolismos. Então, é importante, tá? Que você não perca, porque o nosso trabalho é uma sequência, tá? Como é uma série, né? Então, em pouco tempo depois, alguns anos depois, Sara engravida, né? Porque essa era a promessa de Deus. E ali, após o nascimento, né, do filho do casal, filho legítimo, né, do casal Abraão e Sara, começa a acontecer algumas coisas até que já estava acontecendo antes, tá? Que Agar, a partir do momento que ela engravidou de Abraão, ela passou a desdenhar de Sara, né? Como se Sara não pudesse, né? Não estava gerando filhos, né? E Agar, jovem, né? Certamente muito bonita, ela começou a desdenhar de Sara. Não era mais aquela serva de antes. Ela sentia como se tivesse agora um vínculo, né? E realmente tinha um vínculo indissolúvel com Abraão. Mas quando Sara teve o filho e, né, deu-se o nome de Isaac, Isaac cresceu ali e começou a haver um outro conflito, tá? Que Ismael era um moleque meio sinistro, tá? Ele de vez em quando ele dava umas perseguidas, né? E, e maltratava Isaac. Quase que tem uma circunstância aí que ele quase mata o menino Isaac. E aí, o que acontece? Sara fala: olha, não tem condição de permanecer aqui, né, Agar e Ismael. Então ela diz a Abraão
que manda eles embora. E claro que aquilo doeu muito em Abraão, né? Era o filho dele, né? Mas, ouvindo Sara, e ele sabia que a situação era insustentável, evidentemente, a essa altura ele já tinha caído em si, né? Falou, olha, né? Não tem como, né? Essa mulher que é a prometida de Deus, tá? É porque ela realmente teve um filho legítimo deles em idade avançada, né? Já com cerca de 90 anos. E, e esse fato tão somente, certamente, deu a Sara uma legitimidade, né? Outorgou o papel dela de esposa, confirmou ali, né? E Abraão não teve jeito, senão né, dado um destino a Agar e a Ismael, né? E a gente sabe que após ele ter despachado eles, Agar se viu entristecida, né, numa situação que ela estava no deserto, apesar de Abraão ter preparado as provisões, né, para ela ir embora, mas era uma mulher e uma criança, né? Então veio um anjo do Senhor, sabe, e cuidou dela e honrando aos genes de Abraão que estava em, em Ismael, esse anjo disse a ele, olha, não se preocupa não, viu? De seu filho também terá uma outra grande nação. E é verdade, né? Hoje tem ali o povo árabe, né? Que são os descendentes de Ismael. E o que acontece? Até hoje eles conflitam, né, com os judeus, né, os descendentes de Abraão, né, certamente de Isaac. O que eu quero dizer aqui hoje para você é que se Deus te prometeu uma coisa, tenha paciência, espere, espere até o último segundo. Vale a pena esperar. Então, nós vivemos no mundo do imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido, tudo é para ontem, né? A palavra do momento é correria, todo mundo só fala, tô numa correria, não tem tempo para nada, né? E às vezes nós não temos tempo nem de perceber as promessas que Deus tem na vida da gente. E a gente vive uma busca frenética por coisas que ficarão aí, né? Não que a gente não tenha que fazer isso, tá? Nós somos aqueles que gerenciamos ou deveríamos gerenciar as coisas de Deus. Mas o foco não é esse, tá? O foco é e sempre será: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentada, né? Então, a partir do momento que silenciarmos a nossa mente e entregarmos nossos corações aos desígnios do Senhor, Ele vai te religar novamente com o propósito, com o seu propósito, tá? E ali Ele irá te capacitar ao longo do tempo, tá? Abraão peregrinou por muitos e muitos anos no deserto, tá? Sofreu perseguições, quase perdeu a vida por várias vezes, né? Não perdeu porque Deus cuidou dele. Ele teve em guerras, teve, né, em N situações que ele poderia ter morrido, mas Deus estava cuidando dele, tá? Então, se Deus tem uma promessa para você e você, claro, né, que é complicado falar nós como Abraão, né, que ele é o pai da fé,
mas a gente pelo menos se esforça para fazer aquilo que Deus coloca em nossos corações. Pode ter certeza, Ele vai te honrar. Ele vai cuidar de você até que esse propósito seja alcançado e seja cumprido, ainda que seja no último ano da sua vida, no último mês da sua vida, na última semana, no último dia, na última hora, porque vale a pena todo o sofrimento da caminhada para você estar com Deus, ainda que fosse por um pequeno instante, tá? Então, né, tenhamos essa certeza. E como saber o que é que Deus quer em nossa vida? Ele vai colocar aquilo no seu coração mais de uma vez. Aquilo vai ficar reverberando. Vai e volta, vai e volta. Você fala, cara, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Principalmente se tratando de ser uma coisa boa, né? Se é uma coisa ruim, já é complicado. Não é Deus não, viu? Mas se é uma coisa boa, que vai impactar a vida de uma pessoa, de 10 pessoas, de 100 pessoas, não importa a quantidade, e sobretudo a sua própria vida, e aquilo começa a repetir, acredite, é a voz de Deus. Tá? E a Bíblia diz que quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, a partir do momento que o seu propósito começa a ganhar força na sua vida, começa a se sentir no seu coração que é isso mesmo que tem que fazer, é hora de buscar embasamento para isso, tá? É hora de afiar suas armas, porque a batalha é certa, tá? Então vai para as escrituras, vai buscar informação, vai lapidar, né, o seu conhecimento, as armas das quais você se dispõe para enfrentar as batalhas que virão. Você vai vencer, óbvio que vai. Nós venceremos, óbvio que sim. Mas também temos que nos dispor e dar os passos consistentes rumo ao objetivo, rumo ao propósito, com o espírito consciente de liderança que você tem que ter dentro e fora de casa, dentro e fora da empresa, né? Ser um governante da sua vida, tá? Eu estou aprendendo, gente, isso agora. Os primeiros passos agora. Mas tomara que você que está me ouvindo hoje, você aí com 15, 16, 17, né? Não importa. Quanto antes você perceber que você deve ser o governante da sua vida e atuar baseado na palavra de Deus, né? Sem fanatismo, sem religiosidade, tá? Basear de forma simples, de permitir que os códigos implícitos ali nas escrituras reprograme a sua mente e te capacite para ser um vencedor e cumprir o seu propósito e garantir não só para si, mas para toda uma geração um, uma prosperidade em várias situações que sem a sua ação talvez não tivesse, né, nenhum resultado, seja médio, curto ou longo prazo. Então, nós temos uma missão, todos nós temos, tá? Todos. E quando você não faz, uma geração toda, muitas pessoas certamente pagarão por isso. Então, busque seu propósito, afie tuas ferramentas e vamos à luta fazer o que tem que ser feito. Valeu, pessoal! Esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim ele
permitir. Um forte abraço, até lá.